Olá, turma do sétimo ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro e nessa videoaula nós vamos estudar História. Isso aí! Vocês lembram, na última aula de História, na verdade, na última videoaula, que a gente viu um pouco sobre escravidão e a gente também usou, o livro de atividades complementares para isso. Pois é, galera, a questão da escravidão, ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai estudar hoje, que é o período colonial no Brasil. A escravidão, ela se estendeu por muito tempo no nosso país. Muitos outros países aboliram a escravidão muito antes que o Brasil. E nesse período que começa a questão da escravidão de negros trazidos da África. E por isso que a gente viu aquela aula, não é? A gente usou aquela parte do livro de atividades complementares. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre o período colonial no Brasil. Não tudo, claro, mas nós vamos ver um pouco nessa aula de hoje, vamos ver um pouco mais na próxima aula. E ainda assim, galera, tem muita coisa que precisa ser visto, que precisa ser falado, por isso que é muito importante a leitura no que se refere aos capítulos de história, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de período colonial no Brasil, a gente tem que começar falando de descobrimento. Isso aí. E aí, aquela velha pergunta: quem descobriu o Brasil? Todo mundo responde Pedro Álvares Cabral, não é? Pois é, galera. E como foi que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? Disse que ele chegou no Brasil procurando as Índias. Só que vocês lembram, não é? Que essa é a mesma desculpa das pessoas que chegaram na América em geral, como a gente também viu nos capítulos anteriores, não é? Os exploradores estavam procurando as Índias e chegaram no Brasil. O que é muito confuso, porque as Índias ficam no Oriente, ficam na parte oriental do mundo. E aqui onde a gente está na América é o Ocidente. Então, como assim? Queria chegar nas Índias e chegou até o Brasil, né? Chegou até a América. Pois é, galera. A justificativa por Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil é a mesma justificativa. Eu estava atrás das Índias. Pois é. Mas será que isso é verdade? Bom, há controvérsias. Vamos lá. Chegada de Cabral. Ela foi acidental? Olha só, tem um ponto de interrogação depois dessa frase. Tem um ponto de interrogação. Ou seja, foi acidental mesmo a chegada dele aqui? Vamos ver algumas evidências de que essa chegada não tenha sido acidental. Primeiro, no ano de 1492, galera, foi que a América foi descobrida, certo? Ou não, descoberta, não é? Descobrida é ótima. Enfim, que a América foi descoberta, a palavra certa. Então, já supõe-se que as pessoas já faziam ideia de que aqui era o Brasil, de que aqui também já que afinal de contas aqui também faz parte da América. E esse é o maior país da América do Sul. Em 1493, que foi um ano depois, aconteceu o Tratado de Bula Intercoeteira. O que foi esse tratado, galera? O Tratado de Bula Intercoeteira foi um tratado em que os europeus, mais especificamente os espanhóis, assinaram um tratado, uma conscientização de que locais deveriam ser explorados aqui na América. Então também já entende-se que talvez eles já sabiam que aqui, não é, era esse local de índios, de papagaios, não é, e de muitas riquezas naturais. O que a gente chama hoje de Brasil. Já dá para entender que talvez esse lugar já fosse descoberto e conhecido. Em 1494, um ano depois também, aconteceu o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, galera, é muito famoso. E que tratado foi esse? Foi um tratado assinado por Espanha e Portugal para dividir
o Brasil entre Espanha e Portugal. Essa parte aqui é da Espanha, essa parte aqui é de Portugal, ok? Então, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Então, como é que eles fizeram um tratado de exploração e de divisão das posses de uma terra e depois eles dizem que chegaram aqui acidentalmente? Não sabemos, não é? E em 1500 é que foi a chegada de Cabral, galera. Só em 1500 é que o Brasil foi descoberto, ok? Então, essas são as evidências de que talvez o Brasil não tenha sido descoberto de forma acidental. Mas a gente não tem comprovação disso, não é? A gente só tem especulações. Ok? E é muito importante falar também da carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, Pero Vaz de Caminha, né, que também era um grande aventureiro, explorador, e também ele era um escritor, não é? O que talvez a gente chamaria hoje de poeta. Ele chegou nas terras brasileiras e ele escreveu uma carta muito extensa, galera, muito extensa mesmo. Tanto é que no nosso livro tem apenas um trecho dessa carta e mesmo assim já ocupa uma página inteira, ok? E nessa carta, o que é que o Pero Vaz de Caminha fala? Ele descreve o que ele vê quando ele chega no Brasil. Então ele descreve como são os montes, ele descreve como é que são as plantas, como são os animais que vivem aqui, como são as pessoas. Então ele descreve tudo o que ele vê quando ele chega aqui no Brasil. E ele escreve de uma forma muito poética, não é? Como se aqui realmente fosse um paraíso. Ok? O que na verdade não é? Nosso país tem muitas riquezas naturais e com certeza naquela época, devido a não ter sido explorado ainda, com certeza era bem bonito também, por isso que ele se deslumbrou tanto. E essa carta, ela mostra perfeitamente praticamente tudo que Pero Vaz de Caminha viu quando chegou aqui e todos os outros exploradores. Ok? Agora, galera, vamos falar um pouco sobre o período pré-colonial. Vamos entender um pouco o que aconteceu bem no começo, certo? Bem no começo. Bom, a coroa portuguesa, não é? A nobreza, o rei de Portugal, que na época Portugal tinha um rei, não é? Eles tinham interesse basicamente em três coisas principais. Eles não conheciam ainda a cana-de-açúcar que tinha aqui, né? Que a cana-de-açúcar ela foi, como a gente já viu em geografia, inclusive, foi um dos grandes impulsores da nossa economia, primeiramente, né? Bem no começo da nossa história, mas eles ainda não conheciam a cana-de-açúcar, não conheciam o café, não é? Não tinham tanto interesse no café. O que eles interessavam mesmo era o pau-brasil, drogas do sertão. Bom, que drogas do sertão? Como assim drogas, tia, professora Sângela? Galera, é porque aqui no Brasil, não é? Os índios, eles sempre fizeram o uso de muitas ervas medicinais. Então, essas ervas medicinais, elas poderiam também ser alucinógenas, e muitas realmente são alucinógenas. E algumas as pessoas não chamam de alucinógenas, e sim de enteógenas. Qual é a diferença? É como se fosse uma alucinação, entre aspas, que essas ervas proporcionam, mas é com um efeito místico e religioso, certo? Ou seja, por exemplo, chás de algumas ervas como jurema, que tem dimetiltriptamina, que é um enteógeno, são usados pelos indígenas e foram usados pelos indígenas durante muito tempo como um sacramento, certo? Não era como uma droga, é como um sacramento, era algo religioso, certo? Outros chás que hoje, infelizmente, né, as pessoas usam para outros fins, não para os fins religiosos como os índios usavam, que é o chá das folhas de jambu, da chacrona, enfim. Então, o sertão brasileiro, ele tem bastante dessas plantas, dessas ervas medicinais e que, nesse caso aqui, estão sendo chamadas de drogas do sertão. E eles também eram interessados em animais silvestres. Então, o nosso Brasil ele também tinha uma grande diversidade de animais silvestres, ainda tem,
mas infelizmente, devido à exploração sem nenhum conhecimento, não é? Alguns animais chegaram até a extinção. Pois é, esses são interesses de verdade da coroa portuguesa. O pau-brasil, ele também era muito visado não só pela tinta que ele produzia, a tinta avermelhada, mas também pela madeira. Galera, a madeira do pau-brasil, ela era de extrema qualidade, era uma madeira muito boa, então ele é de muito interesse deles também. E a coroa portuguesa, ela obteve o monopólio do pau-brasil. O que é monopólio, vocês lembram? É quando uma empresa, vamos chamar assim, não é? Ela não tem concorrência, ela domina o mercado daquele produto. Portugal tinha um monopólio do pau-brasil. Mas como é que eles conseguiam extrair, não é, esses recursos sem nenhuma guerra com os indígenas? Assim, existiram guerras, claro, mas também existiu o escambo. Os europeus, né, os espanhóis, os portugueses, na verdade, os portugueses faziam trocas com os indígenas. Então, eles tinham o direito de explorar o pau-brasil e diversos outros recursos naturais, e em troca eles davam para os indígenas bugigangas, galera. Que bugigangas são essas? Como vocês já sabem, não é? Espelhos, foices, chapéus, esses itens que não tem tanto valor assim, não é? Então, eles faziam essas trocas e, através dessas trocas, eles tinham o direito de explorar esses recursos. E também, nesse período, existiram, né, foram feitas as feitorias. Essa é uma palavra muito importante nesse capítulo, galera. O que eram as feitorias? As feitorias eram armazéns enormes que foram feitos na costa, no litoral brasileiro. Por que no litoral brasileiro? Porque não eram armazéns. Então, se eles eram armazéns, eles armazenavam algum tipo de produto. E esse produto, armazenado já perto da praia, não é? Ou seja, do oceano, ficava mais fácil de alguém vir de outro país no barco, pegar esses produtos e levar para fora de novo, certo? Essas eram as feitorias. Ok? Então, foi assim que aconteceu, não é? Essa questão do comércio aqui no Brasil desses recursos. Os índios trocavam esses materiais por bugigangas, galera, porque eles não conheciam a economia monetarizada. Então, tudo era feito através de trocas mesmo com eles, porque eles não conheciam dinheiro, não tinham moeda, então era a forma que eles tinham para fazer negócio. Ok? Em 1504, ou seja, não passou muito tempo, certo? Percebam que não passou muito tempo. Em 1504, galera, os franceses fizeram excursões para cá para o Brasil, porque eles começaram a descobrir, não é? Alguma notícia chegou no ouvido deles de que aqui era uma terra muito produtiva e de que já tinham exploradores aqui. Os franceses pensaram o quê? Opa, eu não vou perder essa oportunidade. Vamos lá explorar também? Vamos lá. E foi para isso que eles chegaram aqui, porque eles também queriam um pedaço desse território. E eles chegaram aqui de uma forma bem diferente que Portugal e Espanha chegou. Por quê? Porque a chegada dos portugueses aqui no Brasil, galera, não foi tão pacífica não. Tiveram muitas guerras. Mas a chegada dos franceses foi pacífica. Eles se deram bem melhor com os índios. Inclusive, existem os tupinambás, que eu acho que vocês conhecem, não é? Os tupinambás, o nome deles mesmo, falando propriamente, já é um nome em homenagem à língua francesa, inclusive. Foi uma chegada realmente muito mais pacífica. Mas, pense aí comigo, será que Portugal ia deixar isso barato? Nossa, França está de olho no meu território e eu vou deixar? O que foi que eles fizeram? Expedições guarda-costas. Para que essas expedições guarda-costas? Colocavam tropas no litoral brasileiro, certo? Para evitar a chegada de outros navios de outros países,
para evitar perder esse território. Mas será que eles tiveram muito sucesso? Não tiveram muito sucesso. E o motivo disso é que o litoral brasileiro é muito extenso, não é, galera? O litoral brasileiro é enorme, então é muito difícil abranger todo o litoral. Então não tiveram sucesso com isso. De qualquer forma, muitos navios piratas acabavam chegando mesmo, então não tinha jeito. E aí eles pensaram em outra coisa, outra ideia para não perder esse território. Os portugueses, certo? Pensaram em outra ideia para não perder esse território. E qual foi essa ideia? O povoamento. Trazer pessoas de Portugal para ficar morando aqui e começar a povoar esse país, certo? Então, através desse povoamento, foi que eles tiveram efetivamente mais sucesso em proteger esse território de outros países, de outros navios, e foi isso que eles fizeram que realmente deu certo. O Brasil também é bem interessante falar, galera, que os nomes que o nosso país teve foram muitos até chegar ao Brasil. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Mundos Novos, Terra Papagaio, que é a terra dos papagaios, não é? E realmente aqui tem uma grande diversidade de aves. O nosso país é o país que mais tem diversidade de aves do mundo. Então, faz sentido esses nomes, né? Esses nomes, não é? Pois é, galera. Então, na próxima aula, nós vamos estudar, depois da chegada, dessa ideia do povoamento das pessoas, trazidas de Portugal para cá. Ok? Hoje foi só essa introdução. Vamos ver muito mais coisa na próxima aula e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!